Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, aqui onde nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês fazerem o diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão, sendo o acupunturista fora da curva, que é aquele acupunturista, que sabe definitivamente entregar os melhores resultados para os seus pacientes, fazendo uma transformação interior no seu paciente, tratando as emoções com eficiência. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Henry e vamos falar hoje sobre um caso clínico incrível de uma tendinite de punho, de uma síndrome de Kervin. Então vamos falar sobre esse caso, é um caso interessantíssimo, vai dar pra gente discutir várias questões dentro desse tema e aí nós podemos então fazer todo o levantamento para seguir a melhor linha terapêutica para esse caso. Vou fixar aqui então para nós começarmos, tá? Café com acupuntura. Caso clínico. Tendinite de punho. Perfeito. Fixado. Show? Então sejam sempre muito bem-vindos. Qualquer dúvida é só ir mandando aí no chat que eu vou respondendo na medida do possível, tá? Pessoal, lembrando que nos dias 22 e 23 de julho estaremos em São Paulo para a imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional, tá? Essa imersão ela é incrível, ela é transformadora, Nós tivemos agora recentemente em Curitiba, tivemos em Florianópolis no ano passado, tivemos em Goiânia, tá? É uma imersão incrível, que tem resultados fantásticos. E se você tem interesse em participar, tá? Nós temos um limite de vagas bem restrito, porque por conta da prática, uma imersão bastante prática, onde você vai passar por todos os processos, de inteligência emocional, justamente para que você sinta em você e depois você leve isso para os seus pacientes, tá? Então, é uma imersão profunda. Então, se você tem interesse, me chame no direct, que estamos... as inscrições já começaram, nós já completamos mais de 50% das vagas preenchidas, então se você tem interesse, corra, faça sua inscrição para você não perder essa imersão presencial em São Paulo, os dias 22 e 23 de julho, vai ser incrível, tá? Então vamos lá, nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino, tá? Paciente do sexo feminino com tendinite de punho. Tendinite, uma síndrome de Kervin. Síndrome de Kervin. Tá? Algumas questões interessantes. Tendinites são também muito toxinas perto das articulações impedindo a circulação energética. Mas olha, na verdade, eu vou falar um pouquinho mais da tendinite, tá? Tem sim toxinas porque tem um processo inflamatório, tá? Tá? H. Nunes. Em Londrina nós não temos datas, A Rafa está gestante, então provavelmente esse vai ser o último turma presencial desse ano e possivelmente, até o Romeu crescer, estiver mais estável, vai ser mais complicado fazer os cursos presenciais. Então aproveita, Londrina é perto, vamos para São Paulo também, me chama no direct que a gente organiza a sua ida para São Paulo, vai ser fantástica essa imersão lá em São Paulo, tá? Então, olha só, a paciente chega com uma tendinite de punho, tá? E agora algumas questões interessantes, Primeiro, sono, tá? Ela tem um sono agora um pouco mais regular, mas tinha muitos pesadelos. Então, olha, o sono já nos mostra que já tinha pesadelos. Perfeito? Então aqui nós precisamos entender um pouquinho do sono, e é algo que eu estou estudando bastante agora a respeito do sono, porque tem uma interação muito grande com as questões emocionais. Eu já estudei muito sobre sono e agora eu estou fazendo um curso de neurociência do sono, e eu quero trazer um pouquinho dessa visão da neurociência também para vocês,
tá? E definitivamente as questões do sono, elas são interessantíssimas porque, segundo a medicina tradicional chinesa, é através do sono que nós temos a limpeza energética e emocional. E nós vamos ver que nesse caso nós temos uma alteração muito importante emocional associada que pode estar gerando, né, e sendo prejudicada inclusive pelo sono. Então é parte primordial do processo de tratamento dessa paciente uma melhora da qualidade do sono dessa paciente. Eu já vou deixar aqui, ó, uma marcação especial aqui no sono, porque é uma coisa que precisamos estar atentos, tá? Show! Maravilha! Aí, ó, você é de São Paulo? Aí, dá certinho. Vamos pra lá. Vai ser incrível ter você conosco também, tá? Essa paciente também apresenta cefaleia. Cefaleia, tá? Tem 10 dias que não tem mais, mas ela vinha com quadros de cefaleia. Então precisamos entender isso, porque dentro da fisiologia energética também temos que a ascensão da energia Yang pode gerar quadros de cefaleia. Então são questões interessantíssimas. E aí, né, nós podemos entrar em algumas questões emocionais que estão por trás, né, para nós entendermos melhor, inclusive uma síndrome física, né, uma patologia física, uma tendinite de punho. Olha só que interessante, porque essa paciente então vem apresentando, né, um quadro de tendinite de punho e ela relata então quadros de tristeza, falta de ar, angústia, né, choro, tá? Tem também, né, quadro de raiva associado, e nós vamos entender todas essas emoções dentro da patologia, tá? E ela relata também muita preocupação e também ansiedade. Então, olha um mix de emoção, né? E é comum, né, os pacientes chegarem nos nossos consultórios com essas múltiplas questões emocionais, tá? Então isso aqui é importante você saber, né, dar nome aos bois, você saber, você entender, você compreender as questões emocionais do seu paciente, porque definitivamente elas são o gatilho que vão gerar o desequilíbrio energético e as patologias físicas. Então se você fica preocupado em tratar apenas a tendinite do seu paciente, você pode estar deixando de tratar a causa de todo esse processo que pode vir das questões emocionais. E é isso que vai fazer toda a diferença no tratamento do acupunturista fora da curva, que é aquele acupunturista que olha o seu paciente com um olhar muito mais integrativo, voltado para entender os padrões de desequilíbrios emocionais deles, tá? Então, muitas questões emocionais associadas, tá? O marido é militar, grosseiro, então aguentou muita coisa durante muito tempo, justamente por conta, né, de querer evitar discussões, evitar brigas, tá? Então, acaba guardando emoções. Guarda emoções, tá? Para tentar ficar bem, para evitar a briga, para evitar um descompasso maior, tá? Outras questões importantes. O pai que ela ama tanto gerou uma decepção nela. Ela fala que tem uma certa decepção com o pai. E também, né, ela cuida da mãe, né, e a cuidadora da mãe, né, teve um processo que a cuidadora da mãe, então, foi incendiado por essa cuidadora. Então, muitas questões emocionais, muitas questões mentais, né, que geram alterações energéticas nessa paciente. Então, a cuidadora da mãe, né, colocou fogo no apartamento da mãe. Então, tem muitas questões envolvidas. Então vamos entender um pouquinho melhor todo esse processo, porque quando nós conseguimos entender o processo, tá? Mesmo que as informações passadas, né, são bem tensas, tem muita alteração mental, emocional, nós vamos conseguir linkar uma linha terapêutica que vai trazer
resultados fantásticos para essa paciente, que vai ajudar no processo de ressignificação dessas emoções, que vai ajudar ela a ter mais discernimento e clareza mental para que ela possa lidar com essas emoções e muito mais, né? Saber entrar e sair dessas questões emocionais de uma forma mais intensa, mas não no sentido da intensidade da emoção, mas na intensidade do sentimento que está mais apurado, a ponto dela fazer o processo e não sentir as interferências das questões emocionais. Tá? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem entender esse processo? Porque aqui, ó, nós temos uma tendinite. E as tendinites são desequilíbrios do elemento madeira. São desequilíbrios do elemento madeira. O elemento madeira entra em desequilíbrio. E aqui nós precisamos entender que os tendões são nutridos pelo fígado e pela vesícula biliar. Os tendões, eles são nutridos pelo fígado e pela vesícula biliar. O fígado nutre os tendões com sangue, com chuê. E a vesícula biliar nutre os tendões com qi, com energia. Então, geralmente essas duas energias estão muito associadas, tá? Mas nós temos essa diferenciação dentro da fisiologia energética. E se entendemos isso, nós podemos inclusive pensar a respeito desse processo. Porque cada organismo tem uma nutrição específica, cada órgão e cada víscera nutre uma estrutura diferente, nutre uma articulação diferente. Tá? E então, a tendinite, ela é do elemento madeira, porque quem nutre os tendões com sangue é o fígado, quem nutre os tendões com energia é a vesícula biliar. Mas essa tendinite não é uma tendinite no ombro, por exemplo, no quadril, é uma tendinite no punho. E o punho está ligado diretamente à questão emocional da ansiedade. Então, a tendinite de punho. Então, nós já sabemos que nós temos uma alteração energética de nutrição de sangue e de energia, em especial no tendão, de onde? Do punho. Olha o nível que nós conseguimos fazer dentro da fisiologia energética com uma patologia específica. Com uma patologia específica. Conseguem perceber isso? Conseguem perceber isso? Uma patologia específica, uma tendinite de punho. Nós conseguimos elevar o entendimento da fisiologia energética. E se nós pararmos para pensar, nós podemos ainda ir mais longe. Não só na fisiologia energética, mas chegar na questão emocional. Uma tendinite geralmente está ligado à frustração. Se essa tendinite chega no punho, uma frustração misturada com ansiedade. Então, nós podemos perceber, inclusive nesse paciente, que definitivamente a piora da dor no punho dela tem uma piora quando ela fica mais frustrada e mais ansiosa. E a síndrome de Kervane, então, ela pega aqui, ó, na região lateral do punho. E essa região lateral do punho, ela está ligada diretamente ao meridiano que passa nessa região. Qual que é o meridiano que passa nessa região? Olha, IG1, IG2, IG3 e IG4. IG5. A tendinite de Kervane pega esses dois tendões. Então, definitivamente, nós ainda temos uma interferência na localidade do meridiano do intestino grosso. Show? Ah, por que o punho está relacionado com a ansiedade? Porque no punho passam os principais meridianos do fogo. Pericárdio, coração, intestino delgado e triplo aquecedor. Então a nutrição do punho, ela é muito feita pelo elemento fogo. Por isso que a ansiedade piora o punho. Por isso que quando você fica mais ansioso, geralmente o seu punho dói.
tá? E quando chega até a bursite no ombro, é ansiedade também? Não, o ombro está ligado ao elemento madeira. Tá? O ombro está ligado ao elemento madeira. E o ombro ligado ao elemento madeira, ele geralmente está mais ligado com a indecisão, a frustração, né? A raiva, a mágoa e o rancor. Certo? Perfeito. Então, a tendinite ligada no punho, interferindo também, passando no meridiano do intestino grosso, tá? Esse diagnóstico pode se enquadrar também para os casos de osteoartrite nas mãos atingindo os punhos? Também. É o mesmo princípio. Só que aí nós vamos ter uma osteoartrite, ela vem por conta de um processo, né, de um desgaste ósseo. Então pode ter preocupação e insegurança e medo associado. Insegurança e medo associado. Show? Fibromialgia também está ligado, eu tenho lives específicas sobre fibromialgia. Se você tiver interesse, depois ele me manda um direct que eu te mando aulas sobre fibromialgia que eu explico também dessa forma. Flacidez também é a mesma coisa. Flacidez também é a mesma coisa. Tudo isso nós podemos linkar com a fisiologia energética. Por isso que eu falo para vocês que entender de anamnese, entender de fisiologia energética, fazer o diagnóstico preciso, sabendo trabalhar tudo isso dentro do padrão emocional, é o que vai gerar, elevar o seu nível de tratamento dentro da acupuntura. É esse nível que eu quero que vocês cheguem. É por isso que eu estou aqui toda terça e quinta trazendo essas discussões para vocês, tá? Para a gente elevar esse nível de conhecimento dentro da acupuntura, tá? Tendinite glúteo, a mesma coisa. Tendinite também pega frustração porque é tendões, mas também pega na região glútea. Aí nós vamos ver em qual região está e qual meridiano acometido. Se for mais o meridiano da bexiga, ele está ligado diretamente a medo e insegurança também. Tá vendo quantas emoções elas são determinantes? E é por isso, então, que eu falo tanto de acupuntura na inteligência emocional. Que as emoções são determinantes em todos esses processos. Não adianta nós virmos aqui tratar essa síndrome de Kirvan, essa tendinite de punho, sem entender das questões emocionais. Porque ela vai voltar. Ah, professor, é fácil tratar uma síndrome dessa? É fácil. Por que é fácil? Porque basta você usar uma craniopuntura de Yamamoto, usar pontos locais com eletroestimulação, tá? Tudo isso, usar laser local, tudo isso vai fazer que você consiga diminuir o processo inflamatório e a dor. Mas a grande diferença no tratamento está em você trabalhar a causa da causa, que é o desequilíbrio emocional. Show? Faz sentido isso para vocês? Tá? Eu gostaria de receber aula de fibromialgia. Me mande um direct, senão não lembro depois, tá? Tem que mandar pelo direct, que aí depois eu olho lá e mando o link, tá? Seria ciático no padrão de raiva, tendíneo glúteo? Não, calma aí, são coisas diferentes, tá? Uma tendinite é diferente de uma ciatalgia. A ciatalgia vem de um acometimento do nervo periférico que sai ali da coluna. Então, geralmente está ligado a medo e insegurança. Show? Perfeito. Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Maravilha. Quero agradecer aqui a Meg e a Cris que compraram selos, tá? Muito obrigado mesmo aí pelo incentivo, vocês são incríveis, tá? E eu fico muito feliz aí por todo esse processo aí que vocês acompanham e sempre incentivando aí nas compras dos selinhos, tá? Muito obrigado mesmo, vocês são incríveis. Nem preciso, essa pergunta é interessante. Você abre essa questão emocional para o paciente? Não. Tá? Eu faço a minha avaliação e trato. Por quê? Porque se eu falo a questão emocional para o paciente, muitas vezes ele pode não estar aberto a entender esse processo. Às vezes ele não tem o conhecimento, o discernimento e a clareza mental para entender o processo. Muitas vezes, questões emocionais, geralmente a gente não gosta de falar. Quem aí gosta de falar sobre as suas decepções, sobre as suas frustrações, sobre as suas mágoas, as suas raivas, os seus rancores? Não, geralmente nós escondemos isso até de nós mesmos.
Quantas vezes essas questões emocionais estão ligadas lá no inconsciente e você nem quer saber dela? Por isso que quando nós utilizamos as dessensibilizações de inteligência emocional, tá? Eu não falo para o paciente, e quando nós usamos ela, o paciente geralmente ele tem reverberações. Por quê? Porque está mexendo ali nas feridas, está mexendo num processo que ninguém quer mexer. Mas quando ele vê, é igual você chegar numa casa muito suja. Quando você chega numa casa muito suja, né, você olha, dá até desgosto, descrença de ver. Mas depois que você sai, alguém limpou a casa toda, você chega, seus olhos brilham. E é essa a transformação que acontece nos pacientes e em nós mesmos, quando nós somos submetidos à inteligência emocional, a dessensibilizações do curso de inteligência emocional. Por quê? Porque nós estamos morando numa casa suja, que nós não queremos ver. A sujeira está embaixo do tapete, está escondida. Mas a partir do momento que algo traz isso e traz uma limpeza, você olha e fala, nossa, agora eu estou limpo. Agora eu estou limpo. E aí você percebe a evolução. Então, geralmente, eu não falo com o meu paciente. Eu deixo ele perceber a evolução dele. E o paciente chega e depois fala, nossa, estou muito diferente. Muito obrigado por tudo que você me fez. Nossa, você mudou a minha vida. Por quê? Porque é um processo de limpeza. Ele não sabia que precisava daquilo naquele momento. Mas depois que ele vê, muitas vezes a gente não consegue ver que a casa está suja. Mas depois de limpa, você fala, nossa, essa casa estava muito suja. Perfeito? Então, esse é o processo. Esse é o processo. Aqui que mora a cereja do bolo da acupuntura. Você não precisa falar com o seu paciente sobre as questões emocionais. Você precisa saber avaliar e tratar essas emoções de uma forma muito profunda. Muito profunda. Não só usando Iten VG20, não só usando o Triângulo de Buda, mas você usando isso de uma maneira que vai trazer uma ressignificação, que vai melhorar a conectividade lá do sistema límbico, onde as emoções ficam, né, aprisionadas, junto com o neocórtex, trazendo clareza mental, trazendo discernimento. Tudo isso eu ensino dentro da metodologia de acupuntura na inteligência emocional. Inclusive, teremos a imersão presencial em São Paulo nos dias 22 e 23 de julho. Se você tem interesse nesse tema e quer, me chame no direct que nós fazemos sua inscrição e você não perca essa oportunidade, tá? Eu não costumo falar essas questões para o paciente também, mas é engraçado que quando o paciente volta, ele pergunta, você colocou algum ponto para isso ou para aquilo? Justamente. Porque o paciente, ele percebe. É algo de dentro para fora. Não é algo induzido. Tá? É algo que vem de dentro para fora, brota de dentro para fora. Show? E aí, aqui então, nossa paciente já tem alterações de sono, de cefaleia. Olha tudo interferindo na madeira. Olha tudo interferindo na madeira. Olha a madeira aqui sendo comprometida. Olha o fígado e a vesícula biliar não conseguindo nutrir com sangue uma questão física, uma tendinite de punho. Certo? Olha que interessante isso. Porque isso muda o jogo da acupuntura. Tá? E aí, aqui nós temos questões físicas. Mas a base é a questão emocional. Tá? Professor, dá para aprender à distância todo esse conteúdo? Sim. Tá? O curso de acupuntura na inteligência emocional também tem ele online. Tá? Também tem ele online. Tá? E é o mesmo conteúdo, é a mesma, toda a mesma metodologia, tá? Se você tiver interesse, me chama no direct que nós conversamos mais a respeito do curso online também, tá? Aí, ó, a Cris vai para São Paulo, não vejo a hora. Eu que não vejo a hora de encontrar vocês lá. Vai ser incrível, tá? Então, olha o acometimento aqui da madeira. Mas agora nós precisamos entender. E agora eu trago para uma nova questão. Porque aqui nós temos questões emocionais por trás. E questões emocionais que a paciente fala. Mas nem sempre as questões emocionais que a paciente fala estão ligadas diretamente ao sentimento dela. Porque muitas vezes nós podemos guardar alguma coisa para nós. Não falar tudo. Tá? Ou tentar mapear ou maquiar ali algumas emoções. Mas a paciente relata que ela tem tristeza.
que ela tem tristeza. A paciente relata que ela tem raiva. A paciente relata preocupação. E a paciente relata ansiedade. E ela mesmo fala que ela guarda essas emoções, né? O marido mais militar, né? Ela guarda para evitar as confusões. Ela guarda para evitar brigas. Tá? E vai acumulando, vai guardando. E isso começa a gerar certas frustrações, certas raivas, certos inconformismos. E aí ela tem a decepção com o pai também. Ela tem a decepção com o pai. É uma pessoa que ela ama muito e se decepcionou com o pai. E às vezes, né, nós temos que entender que pode ter sido um processo compatível com uma decepção, ou pode ter sido também algo que ela esperava muito e não teve, e isso gerou uma decepção. Então são níveis diferentes que acomete o paciente, mas que independente se é algo muito grave ou algo muito leve, independente, isso está gerando um processo interno emocional na paciente. E que isso, né, a decepção pode gerar também frustração. E aí, não nutre com ti, não nutre com sangue o tendão. E gera ansiedade. E aí vem a dor no punho dela. Mas essas mesmas emoções em outra paciente poderia gerar uma tendinite de ombro. Ou uma tendinite de quadril. Vocês estão entendendo que é muito minucioso as questões emocionais? E é por isso que faz os olhos da gente brilhar tanto quando nós falamos, entendemos com profundidade todo esse processo? Aí então, e tudo isso aqui, né, gera dor no punho. E aí comecem a perceber quando vocês estiverem com os pacientes de vocês, quando que a dor piora, o que aconteceu por trás, se teve algum fato emocional por trás. Nos picos de dores, que aí vai fazendo vocês entender de uma maneira muito mais profunda. Cara, eu dei uma aprofundada mais nesse tema aqui, da fisiologia energética e das questões emocionais, para vocês entenderem a fundo isso. Então, desculpa, vou trazer a foto da língua para a gente fazer o diagnóstico e comparar com tudo isso que nós estamos falando. Porque são complementares, a anamnese, a fisiologia energética e o diagnóstico preciso. Vamos fazer o diagnóstico dessa língua? Primeiro, tem saburra? Tem saburra? Se tem saburra, essa saburra é branca ou amarela? É uma saburra mais branca ou mais amarela? Qual que é a cor dessa saburra? Qual que é a cor dessa saburra? A Viviane também comprou um selo. Muito obrigado, Viviane. Vocês são incríveis. Ó, quando a gente sente na hora do estresse aquelas dores pontiagudas, é sinal bom de que a pessoa libera logo a emoção pro físico? Não, é sinal que você está acumulando essa emoção e ela está chegando no físico. Nenhuma emoção pode gerar dor. Tá? Nenhuma emoção pode gerar dor. Perfeito, uma saburra mais para branca. Perfeito. Tá? Uma saburra mais intensa, principalmente no triplo aquecedor inferior. Branca. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua. Cor. Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou arroxeada? Sim, saburra mais branca, mais na raiz, né? Ela pega uma saburra mais fina aqui no triplo aquecedor médio, mas ela está mais concentrada no triplo aquecedor inferior. Perfeito, né? Ela aparenta estar um pouco mais pálida, mais vermelha nas laterais e tem pontos arroxeados. Vocês conseguem ver pontos arroxeados aí na lateral da língua? Então ela tem as três cores. Ela está mais vermelha nas laterais, mais pálida no centro e arroxeado em alguns pontos específicos.
Alguns pontos específicos? Lena, me chama no direct que eu falo sobre uma masterclass que eu tenho sobre diagnóstico de língua e pulso. Tá? Perfeito. E o terceiro fator que nós vamos avaliar aqui são as questões, né, de alteração de forma. Essa língua apresenta alteração de forma? Fissuras, edemaciado, denteado, está volumosa? Como que estão as alterações de forma dessa língua? Como estão as alterações de forma dessa língua? O que ela apresenta de alteração de forma? A foto, ela está bem restrita aqui, mas é uma língua que aparenta estar desviada, lateralizada? O que vocês acham? Edemaciada. Volumosa. Perfeito. Aparentemente, parece estar desviada. Aparentemente, parece estar desviada. Tá? Mas isso a gente precisaria confirmar, né? Isso a gente precisaria confirmar, tá? Definitivamente com uma foto maior para a gente ver se ela está desviada. Mas aparentemente ela está desviada, tá? Aparentemente. Nós deveríamos ver o rosto completo para ter certeza, tá? Mas parece que o rosto está mais para a direita e a língua mais para a esquerda, tá? Show de bola. Então é isso aí. Perfeito. Vou colocar aqui um leve desviado, mas vou colocar com interrogação aqui. Vou colocar com interrogação, tá? Porque a gente não tem certeza, tá? Parece que não tem, segundo quem avaliou, tá? Mas vou deixar aqui. Não vou dar muita atenção para isso aqui, porque a gente não tem um parâmetro específico para confirmar, tá? E por fim, o último aspecto que eu avalio na língua é a umidade. E aí, essa língua apresenta umidade ou ela é mais seca? Ela tem brilho de líquidos orgânicos ou ela apresenta um pouco mais seca? Muita gente falando aqui, né, a respeito da saburra. Ela é uma saburra branca que parece estar indo para o amarelo, tá? Parece estar em transição para o amarelo. Perfeito, isso mesmo. Tá? Mas a principal característica hoje parece mais esbranquiçada. Certo? É uma língua úmida. Perfeito, tem brilho, né? Show! Agora nós vamos traduzir isso. Tá? Traduzindo isso aqui, se tem saburra branca, nós temos um frio interno ali, principalmente nos rins. Pode ser que ele está vindo a gerar um calor, tá? Mas é frio. Tem calor, principalmente no fígado e na vesícula biliar. Certo? Tem que ter calor mesmo. Por quê? Porque é uma tendinite, tem um processo inflamatório, então tem calor, tá? Tem calor. Pálida no centro, tem uma deficiência de sangue. Arroxeado, tem uma estagnação de sangue, tá? Então, aqui nós já temos a certeza, pela palidez e pela estagnação de sangue, que o sangue não está circulando direito. O sangue não está circulando direito. Não está tendo um livre fluxo de energia, que justifica, inclusive, nas questões de raiva, de frustrações. Tá? Edemaciado, tem uma estagnação de ti, do baço. Tá volumosa. Tá volumosa. O desviado, então, falaram que parece que não tem, tá? Mas se tivesse, seria uma irregularidade energética. E úmida tem uma deficiência de energia Yang-Qi no pulmão, que não coloca os líquidos para circular e acaba acumulando ali na língua, tá? Show de bola. Então, olha só que interessante. Tem calor nos pés e nas mãos às vezes. Então, esse calor pode vir por um excesso de energia Yang-Qi, que às vezes não circula e acaba acumulando nos membros, tá? Nos 4 membros. Tá? Então, olha só que interessante. Que fantástico. Porque agora nós temos aqui uma paciente com um quadro de uma síndrome mista, porque ela tem frio e ela tem calor. Tá? Tem frio e tem calor.
Professor, isso seria um falso frio? Olha, eu não gosto dessas nomenclaturas, tá? Falso frio, falso calor. Cara, isso mais confunde do que gera uma certeza do padrão sindrômico, tá? Eu prefiro falar calor ou frio, tá? Calor ou frio, até mesmo porque são energias opostas e complementares. O frio está mais ligado à energia yin, o calor à energia yang. Então, muito certo, né, nós podemos ter uma ascensão da energia yang mais para a mente e o triplo aquecedor médio inferior ficar mais frio. E se fica mais frio, tem as duas energias. Então, não vejo a necessidade de falar um falso frio ou um falso calor. Tá? Aparentemente, em alguns pacientes vai sobressair mais o yin, em outros pacientes vai sobressair mais o yang, mas o desequilíbrio está ali. Tá? Show? Faz sentido essa comparação? Tá? Show? Então aqui tem frio e tem calor, tem uma estagnação de Qi, e essa estagnação de Qi está gerando uma estagnação também de sangue. E está gerando uma deficiência de sangue. Porque o sangue não está circulando. Se ele está estagnado, não está circulando. E aí também nós temos uma deficiência da energia yang do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Olha lá, nos estresses e preocupações que vem o calor nos pés. Então a alteração emocional vem e gera esse processo, né, de aumento da energia, às vezes mais para os membros, porque às vezes gera mais estagnação, esse calor não consegue se acender, ele fica aprisionado ali nos membros. Tá? Show? Então olha só, ela tem padrão de desequilíbrio também energético dos 5 elementos. Mas aqui agora nós podemos ir um pouco mais além. Por quê? Porque nós podemos compreender essa paciente de uma maneira mais profunda. De uma maneira um pouco mais profunda. Por quê? Porque essa paciente, ela chegou então com uma tendinite de punho. Esse aqui é o físico. Isso aqui é o que eu vou trabalhar no curto prazo. E como eu posso trabalhar isso aqui no curto prazo? Craniopuntura de Yamamoto. Principalmente no ponto C, na região do punho. Tá? Eu posso usar isso aqui, IG4 mais IG5 com eletroacupuntura. Uma corrente denso dispersa com frequência de 2 e de 100 Hz, que vai melhorar um processo inflamatório e a dor local. Show? Posso usar aqui, né, como é uma tendinite de punho, VB41 mais TA5, porque o VB41 TA5 vai melhorar os tendões, vai melhorar a estagnação de sangue, a deficiência de sangue. O TA5 vai melhorar o calor, a ansiedade, principalmente porque está afetando o punho. Show? Posso usar aqui também, né, dentro desse processo, um F3 mais F8 para melhorar a irregularidade energética. Estou falando de curto prazo. Estou falando aqui da ponta do iceberg. Da ponta. Queixa principal. O quadro de dor dela. Mas agora eu quero ir mais além. Eu quero falar dos desequilíbrios energéticos. Quais são os desequilíbrios energéticos? Nós fizemos o diagnóstico preciso lá na língua. Quais são os desequilíbrios energéticos que geraram essa tendinite de punho? Principalmente uma estagnação de Qi, levando a uma estagnação de sangue e uma deficiência de sangue. Esses são os padrões de desequilíbrios maiores. Isso aqui acaba gerando um calor para tentar diluir essa energia. Então esse é o padrão de desequilíbrio energético dela. Que fez com que gerasse essa tendinite de punho. Então aqui, para tratar essas questões,
Depois que eu melhorar a dor dela, eu posso vir aqui e começar a mudar o padrão, o vaso BP4 com CS6. Posso inclusive fazer ele mesclado com o VB41TA5. Tá? Posso usar baço 6, baço 9 para diluir a energia e melhorar a circulação de sangue. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Porque essa é um ponto primordial. Porque sempre o paciente vai tentar justificar a dor dele. Olha só. No passado, ela fez muitos arranjos de flores como hobby. E relatou que pior as dores foi porque recortava as flores que recuperou do incêndio da casa, que nós falamos lá no começo. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Mas será que todo mundo que mexe com arranjo de flores, que corta muitas flores, tem tendinite de punho? Todo mundo que digita muito tem LER? Não, não são todo mundo. Mas aquelas pessoas que têm uma menor resistência nessa região. E por que ela tem uma menor resistência nessa região? Por conta de um processo de ansiedade. Por que o tendão? Porque ela tem algo emocional associado. Possivelmente, se ela não tivesse as questões emocionais associadas, ela poderia ter cortado as flores, ter digitado, ter feito tudo que ela não teria tido essa tendinite. Faz sentido isso para vocês? Isso é o que explodiu a minha mente definitivamente quando eu comecei a estudar as questões emocionais. As questões emocionais. Por que que as pessoas geralmente têm ou não têm fazendo a mesma atividade laboral? Incrível isso, né? Tem gente que trabalha no pesado, né? Vamos colocar aqui pedreiros que trabalham demais em vários fatores, pega muito peso o tempo inteiro. Todos eles têm dor lombar? Não. Tem uns que não têm. Por quê? Se todos eles pegam peso, geralmente pegam pesos, né, de uma maneira errada. Porque a dor vem por conta de uma região que tem uma menor resistência, por conta de um padrão emocional, geralmente vindo pela questão da constituição física. Da constituição física. Então, dentro da inteligência emocional, eu gosto de trabalhar todas as dessensibilizações para promover um autoconhecimento. Mas eu posso focar no tratamento do meu paciente na constituição física, que é onde gera o gatilho para o desequilíbrio emocional. Depois eu vou para o desequilíbrio da língua. Que é o desequilíbrio energético. E depois eu posso trabalhar as questões do físico no curto prazo. Show? E se a dor for por um quadro de deficiência, mesmo assim você pensa mais no emocional? Sim. Deficiência de sangue do fígado. A mesma coisa. Cada paciente é único, cada paciente tem um padrão de desequilíbrio. Certo? A raiva que chega em mim, ela pode gerar uma estagnação de energia. A raiva que chega num irmão gêmeo meu que vive as mesmas coisas que eu, tudinho, passou a mesma raiva que eu, pode gerar uma deficiência de sangue e a língua ficar mais pálida. A minha ficará arroxeada, a dele pálida. Pela mesma questão emocional. Show? Então cada paciente é único. Tem paciente que vai gerar ansiedade e gerar um excesso de pensamento. Tem gente que vai gerar uma ansiedade, mas essa ansiedade consome a água dele e ele fica mais inseguro e medo, gera síndrome do pânico. Tá? Você está entendendo o porquê que nós temos que saber dominar a avaliação emocional e o tratamento das emoções? Show? Consegui responder, Adriano? Fez sentido aí? Show. Então é isso que eu quero ensinar para vocês, é isso que eu ensino dentro do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Tá? É tudo isso que vai ter dentro da imersão presencial de Acupuntura na Inteligência Emocional em São Paulo nos dias 22 e 23 de julho. Tá? Corra para você não perder a sua vaga. Venha, faça sua inscrição para você participar conosco dessa imersão. Tá? Eu geralmente não avalio embaixo da língua. Tá? É um padrão que o que eu consigo ver por cima é o mesmo padrão de desequilíbrio que teria por baixo. Não, eu, particularmente, não avalio por baixo da língua, tá? Mas quem avalia é um método a mais, não tem problema. Show? Então ela tem esse padrão de desequilíbrio. Mas o que gerou esse padrão de desequilíbrio? O que gerou esse padrão de desequilíbrio? O que foi o causador desse padrão de desequilíbrio?
possivelmente a frustração vinda pela decepção que ela teve com o pai. Então olha só que interessante. Ela teve uma decepção com o pai, a cuidadeira colocou fogo na casa da mãe dela, né, que ela cuida também. Isso gera medo, insegurança, frustração, raiva, ansiedade. Ela tentando recuperar as flores dela, dos arranjos que ela faz, então cortou muito. Olha as questões emocionais. Então a decepção juntamente com a frustração gerando o quê? Ansiedade. Gerando ansiedade. Olha o calor aqui. Olha a deficiência do fígado em nutrir o sangue do tendão. Olha a dificuldade da vesícula biliar em nutrir o tendão com energia. Percebem? E aí, então, gera todo esse desequilíbrio energético que gera tendinite de punho. Show? Então, como eu trabalharia essa paciente dentro da linha terapêutica de inteligência emocional? Eu viria aqui e trabalharia, primeiro, a dessensibilização da madeira. Por quê? Porque eu vou melhorar esse padrão de desequilíbrio e mais que o padrão de desequilíbrio, eu vou trabalhar a emoção, a frustração e a raiva. Na casa dela, que a mãe mora com ela e ela estava cortando as fotos para recuperar. Olha só. Olha a emoção. Olha só. A mãe mora com ela, então a casa que pegou fogo, inclusive, é a dela. Então ela estava tentando recuperar memórias, lembranças, fotos. Percebem? Percebem a característica enraizada das emoções? Tá aí. Faria dessensibilização da madeira, dessensibilização do fogo por conta da ansiedade, dessensibilização do metal. Tudo isso aqui visando fazer o quê? Limpar as emoções. Limpar essas emoções. Trazer clareza mental. Trazer discernimento. Tá? Para promover um autocontrole emocional. Tudo isso aqui eu posso associar com discernimento e clareza mental. Show? Além de tudo isso, depois eu posso vir e completar todas elas, porque com certeza tem uma saburra branca, tem frio, com certeza tem medo e insegurança associado, pode estar por trás. Pode estar sendo tamponado pela ansiedade, a frustração e a decepção que ela vivencia, que ela está remoendo. Por quê? Porque o sono dela não é bom. E aí quando você faz a dessensibilização da madeira, inclusive você vai melhorar a qualidade do sono dela. Show? Fez sentido? Ajudou de alguma forma você a entender melhor esse caso clínico? Que se esse caso clínico te ajudou a você compreender mais os seus pacientes e a acupuntura, manda a cabecinha saindo fumaça aí. Manda a cabecinha saindo fumaça aí para eu entender. Que caso clínico foi esse? Foi incrível. Fiquei muito satisfeito em fazer esse caso clínico. Tá? Achei um pouco uma amarelada no triplo aquecedor inferior. Possivelmente uma transição, já tem o calor, já tem a ansiedade acaba consumindo o frio, então pode vir gerando esse calor também. Tá? Maravilha. Nem vai ter outro, Júlio? Não consigo. Não, tá? Não teremos outra data, porque minha esposa está gestante, então ela já vai estar com 7 meses quando for o curso de São Paulo, então depois vai ficar mais difícil de nós termos uma outra turma. Mas qualquer coisa, me chame no direct que nós temos esse curso online, tá? Nós podemos também, é o mesmo conteúdo, é a mesma metodologia, tá? Só que o presencial você vai ter uma imersão, você vai passar por todo esse processo, além de você ver o que vai acontecer com os seus colegas ali do lado, né? Então isso gera um conhecimento gigantesco. Show? Perfeito?
Então, pessoal, esse foi o nosso caso clínico de hoje. Toda terça e quinta-feira eu faço essas discussões de casos clínicos aqui. Vi uma galera nova chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Se você tem um caso clínico que queira que eu traga essa visão minha aqui também, me mande no direct avaliação e foto da língua. Vou tirar foto do quadro agora, tá? E vou postar na comunidade do Acupunturista no Telegram. Então, se você não faz parte ainda do Telegram, vai lá, entra no canal do Acupunturista no Telegram, é gratuito e lá eu passo sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa para você aprender a ser um acupunturista fora da curva, um acupunturista que sabe tratar de maneira profunda e ressignificante as emoções dos seus pacientes, tá? Maravilha! Obrigado, Nelis! O carinho de vocês aí é incrível, tá? Curso completíssimo, muita qualidade mesmo. A internet é uma coisa fantástica. Isso é fantástico, né? Isso é incrível. Tá? Obrigado pela participação de cada um de vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Só me chamar lá que eu faço questão de tentar responder todos da melhor forma possível. Tá? Um grande abraço. Quem quiser o curso de São Paulo, últimas vagas, mais de 50% já preenchidas. Tá? Nós só teremos 20 vagas. Então corra, me chame no direct para a gente fazer a sua inscrição o quanto antes, para definitivamente você participar dessa imersão presencial que seria incrível, tá? Dessensibilização do fogo, como seria? Olha, não daria para eu explicar a metodologia de inteligência emocional aqui, tá? Porque eu precisava explicar tudo o que cada um dos pontos faz para você entender definitivamente, tá? Então, essas dessensibilizações estão todas dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Beleza, pessoal? Um grande abraço, um excelente dia, um excelente final de semana. Terça-feira que vem volto às 8 horas da manhã aqui com mais uma discussão de casos clínicos. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.